Graça e paz. Uma distinção interessante é quando se fala de revelação e de inspiração. Nem todos acreditam na distinção, mas é interessante percebermos que há diferenças, a Escritura apresenta diferenças em relação à revelação de Deus e à inspiração de Deus. Portanto, a, a definição pressupõe uma certa diferença entre revelação e inspiração. Eu sei que pode ser até um pouco tedioso ou cansativo para algumas ou muitas pessoas essas questões, mas por um dever de consciência, eu sou obrigado a falar sobre esses aspectos também, tá? Para evitar todo e qualquer tipo de insinuação e também para deixar claro que existem ferramentas escriturísticas, bíblicas, teológicas para discernimento da verdade, da manifestação da palavra de Deus. Há ferramentas disponíveis a todo cristão, basta o interesse. Poderíamos colocar esse material no tópico assim, para não sermos enganados, tá? Não estamos questionando ou confrontando a fé de ninguém. Estamos dizendo que a fé não admite ingenuidade. A fé não admite omissão. A fé não admite preguiça, tá? A fé exige uma análise, uma interpretação criteriosa dos acontecimentos, conforme estão nas Escrituras, tá bom? O objetivo, revelação e inspiração, elas se diferenciam em relação ao objetivo. O objetivo da revelação é a comunicação do conhecimento. O objetivo ou desígnio da inspiração é assegurar a infalibilidade do ensino. Então, o Deus que concede a informação é o Deus que garante que a informação por ele concedida será transmitida exatamente como ele pretendeu, tá bom? Por consequência, elas diferem, em segundo lugar, em seus efeitos. O efeito da revelação é tornar aquele que a recebe mais sábio. A revelação transmite ao objeto da revelação o saber, o conhecimento. O efeito da inspiração é a preservação, é preservar aquela pessoa do erro na ministração do ensino, tá bom? Esse é o objetivo da revelação e da inspiração. Existe isso nos dias atuais? Não. Nesses termos, não. Pelo menos até o presente momento, não encontramos absolutamente nada que se encaixe nessas categorias. A revelação, a inspiração do que temos conhecimento está contida na Escritura, nas Escrituras, na palavra de Deus. Há uma série de dons e de operações do Espírito Santo que visam garantir uma apreensão correta e adequada do que já foi transmitido, tá? Mas isso envolve trabalho, dedicação, comprometimento, uma série de coisas. Tem alguém aí, um pregador infalível? Não. Mas tem o apóstolo. Não, não tem apóstolo, não é apóstolo. Mas tem o outro lá que não é. Não é, tá? Respeitamos? Respeitamos. Tem o direito, use o nome que quiser. As pessoas podem mudar até de sexo hoje em dia. Se o cara quer desfilar por aí dizendo que é apóstolo, o problema é dele. A responsabilidade é dele. Se outros querem seguir, problema desses outros. Nós não nos opomos. Respeitamos o direito. Os protestantes brigaram, lutaram contra o papismo, contra os abusos do catolicismo, contra uma série de ensinamentos, doutrinas perversas, pervertidas, que corrompiam a igreja, todo um processo triste, cruel, terrivelmente violento de perseguições, tá? Com vistas a purificar a igreja dos erros que a aprisionavam. E hoje nós temos aí em cada esquina um apóstolo, né? Em cada esquina um papa. Você fala, meu Deus do céu, o que esse mundo está se tornando? Então, não é só combater o erro. Se você quiser se tornar aquele que vive em função do erro dos outros,
há o grande risco de que você enverede também pelo caminho do erro. Então, defendemos a verdade. Marco, você reconhece? Não, eu não reconheço. Não reconheço. Ah, mas tem o Papa. Não, o Papa é um acúmulo de funções. Na Constituição cristã do catolicismo romano, ele é o bispo de Roma. Tá? Tem 2 empregos, tá bom? Ele carrega a mitra e é o bispo de Roma. Ele tem que ser ordenado bispo de Roma para ser papa. É papa e bispo de Roma, é automático. É automático. Na estrutura histórica aceita do cristianismo, vai até bispo. Aí depois é invenção, é exibicionismo, é arrogância, é vaidade humana. Tá? Bispo ou superintendente. Tá bom? Nada impede que as igrejas tenham seus representantes, mas dizer que aquela pessoa é representante de Deus na terra, aí já é vaidade. Jesus Cristo nos garantiu que o Espírito Santo é o conselheiro, é o advogado, é o que se faz presente para a condução da igreja. Ele não, muito pelo contrário, ele falou: a ninguém chamarás, a ninguém chamarás, a ninguém chamarás, a ninguém chamarás. Se o povo sai por aí chamando homens e até mulheres também, como Jesus proibiu, é problema do povo, é uma responsabilidade nossa, dos cristãos, que muitas vezes somos um pouco teimosos em relação ao que Jesus Cristo estabeleceu, aos limites constantes da palavra de Deus. Tá? O efeito da inspiração é preservar a pessoa do erro, para garantir a integridade da ministração do ensino. Esses 2 dons eram costumeiramente apresentados, ocorriam simultaneamente no mesmo indivíduo. Tá? Aqui. Esses 2 dons eram desfrutados pela mesma pessoa ao mesmo tempo, ou seja, o Espírito Santo comunicava conhecimento e controlava a comunicação desse conhecimento, oralmente ou por escrito. Tá? Isso ocorreu no caso dos salmistas, com os profetas e apóstolos. Entretanto, as revelações em geral eram feitas de uma só vez e, subsequentemente, sob a direção do Espírito, comunicadas de tempos em tempos em discursos e cartas. Tá? A revelação ocorria de uma só vez. A revelação, você pensa em João lá, Apocalipse, né? A revelação, quanto tempo durou? É indiferente o tempo, porque nas questões espirituais o tempo é irrelevante. Você está pensando em termos do que foi apresentado por místicos, que o João entrou em um transe e ficou horas ou dias seguidos. Tá? Não existe a necessidade, a revelação pode vir num só instante. E esse conhecimento, essa verdade, é transmitido ou de uma vez ou gradativamente, conforme a determinação divina. Tá? Aí o controle é absoluto de Deus. Pouca coisa ou nada tem a ver com a vontade ou disposição daquele que foi capacitado para isso. Tá? Em muitos casos, esses dons eram separados. Por exemplo, muitos escritores, embora inspirados, não recebiam revelação. Tá bom? Veja isso. Provavelmente, o caso dos livros históricos do Antigo Testamento, tá bom? Lucas, o evangelista, ele não aplica seu conhecimento dos eventos que registra a revelação, mas diz que recebeu daqueles que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ou seja, outros receberam a revelação e Lucas, inspirado, registrou essa revelação conforme a ele foi transmitida, tá? Um processo que pode ser duplo. Aqueles que receberam transmitiram corretamente. Lucas, inspirado, recebeu, registrou e perpetuou. Tá? Há uma diferença. É irrelevante para nós saber onde Moisés obteve seu conhecimento dos eventos registrados no livro de Gênesis. Se de documentos antigos, da tradição ou da revelação direta. Por quê?
homem santo, homem inspirado por Deus, tá? Temos garantido que o que foi registrado, que o que está registrado é o que Deus determinou, é o que Deus limitou. E posso te dizer uma coisa? Até o presente momento, milhares de anos depois, nenhuma área ou esfera do conhecimento humano conseguiu ir além do que está relevado, do que está revelado nas Escrituras, tá? Principalmente no tocante a Gênesis. Nenhuma área do conhecimento humano foi além do que está registrado nas Escrituras. Há uma série de teorias, hipóteses, mas nada disso supera até hoje o que está revelado nas Escrituras, tá bom? Vejamos aqui. Antigo, tradição direta. Nem mais causas devem ser presumidas para qualquer efeito além das necessárias. Se os escritores sagrados tinham em si mesmos fontes suficientes de conhecimento, ou em outras origens além deles, não há necessidade de pressupor alguma revelação direta. Nesses casos, a revelação e a inspiração têm o propósito de fazer um corte no conhecimento e separar aquilo que é verdadeiro para ser preservado, tá bom? A cultura antiga era muito rica, era muito vasta. Ela era preservada e transmitida através de um recurso que nós chamamos de sabedoria, linguagem de sabedoria, que é uma espécie de codificação do conhecimento, tá? Que tem o propósito de preservar aquela verdade e preservar os detentores daquela verdade. Isso existe em todas as áreas do conhecimento até hoje, através da linguagem, nós chamamos de linguagem técnica. A geografia, você tem que aprender o geografês. Matemática, você tem que aprender o matematiquês. A física, a astronomia, você tem que aprender a linguagem, código da ciência, do conhecimento. Cada área do conhecimento humano tem uma linguagem código. Quando você aprende os códigos daquela linguagem, você se apropria daquele conhecimento. O matematiquês da coisa, tá? Não é prerrogativa da linguagem de sabedoria. Todas as áreas, você vê um advogado falando um monte de nada. Não significa nada, é uma linguagem código, uma linguagem cifrada, é uma linguagem específica a um ambiente, tá? São especificidades, questões técnicas que dizem respeito ao trabalho dele, junto aos juízes, os tribunais. Mas é uma coisa que impressiona quem não sabe, porque depois que você sabe, significa o que todos já sabem. Meu cliente é inocente. Ponto. É só isso, mas ele vai falar de uma maneira ali técnica, correta. Então, toda a área do conhecimento humano, ela está protegida ou preservada através de um código de linguagem, porque a linguagem muda. A linguagem é dinâmica. Se tudo se tornar uma linguagem comum, em pouquíssimo tempo, a estrutura social desmorona. Por isso, toda a área do conhecimento, a engenharia, a medicina, linguagem código. Porque a linguagem código preserva a verdade. E também, não só preserva o conhecimento para os conhecedores, preserva dos tolos, dos loucos, dos ignorantes, dos apressados, né? Você lê Provérbios, você vê que a sabedoria ela é exigente. Se você não se dedica, você não aprende realmente, tá? Isso ocorre em todas as áreas. Então, nas escrituras também, fique tranquilo. Não estão falando de algo assim que é algo assim incompreensível. Não, é perfeitamente compreensível. A linguagem da mãe com o bebê não é a mesma linguagem da esposa com o marido. A linguagem da mãe com o bebê recém-nascido é diferente da linguagem dela com o filho adulto, tá? Então, códigos de linguagem são frequentes e são comuns, tá bom? Basta nos reconhecer que esses homens santos foram tornados infalíveis como mestres. Essa distinção entre revelação e inspiração é feita por escritores sistemáticos. É teólogo sistemático, essa distinção. Há outros que não distinguem, que não fazem distinção. Há outros que entendem que se não há a necessidade de aquisição ou ampliação do conhecimento, ou seja, revelação, então não existe a necessidade de inspiração. Mas o autor aqui
né, entende que é importante essa distinção. Frequentemente, contudo, a distinção nessa questão é ignorada. Na linguagem popular, a inspiração visa incluir tanto a comunicação supernatural da verdade à mente, quanto um controle supernatural em tornar essa verdade conhecida a outro. Os dois dons, contudo, diferem em sua natureza. Então, parece-nos interessante compreendermos essa distinção, essa separação, muito embora, na maioria dos casos, mesmo da vida de homens sábios, de homens cultos, mesmo que não tenha sido, na revelação, mesmo que não tenha sido acrescentado conhecimento ou informação, ocorreu um corte no conhecimento daqueles indivíduos, né? Ocorreu uma limitação no que diz respeito à utilidade daquelas verdades no plano, no propósito de Deus, mantendo-os inspirados. Por exemplo, a linguagem que Moisés conheceu era muito comum através de mitos, né? As mitologias, a história dos deuses, da transmissão do conhecimento. Tá? Moisés aprendeu no Egito, aprendeu também em Midian. A inspiração possibilitou um corte. Então, houve uma revelação, sim. Um corte no conhecimento, de maneira a preservar somente a verdade. Deixa de lado. Moisés foi o primeiro demitologizador da história. Tá? Inspirado por Deus, ele se livrou de toda aquela quinquilharia, que são só cascas, e foi conduzido ao cerne. Então, houve revelação. Fora que não só foi a informação garantida, o próprio Deus, você vê na vida de Moisés, Deus se revelando a Moisés gradativamente. Tá? Então, isso ocorre, via de regra, a manifestação dos dois dons no mesmo indivíduo. Ato soberano de Deus. Tá bom? É uma conclusão ilógica inferir, porque um historiador não precisou ter os fatos ditados a ele. Então, não necessitou de nenhum controle para preservá-lo do erro. Tá? Então, é esse controle que Deus exerce através da história na vida de determinados indivíduos, transformou alguns homens em momentos específicos como que instrumentos de Deus. E foram instrumentalizados por Deus por um propósito específico. A nossa vida, a nossa fé, não nos instiga e não nos provoca a buscarmos isso. Falamos isso em decorrência, por exemplo, falamos de dons espirituais. Eu posso falar, provavelmente, o Dr. Charles Hodge não falaria muito sobre dons espirituais ou sobre milagres. Concorda com o que ocorreu, muito embora não o tenha presenciado com frequência em sua vida. Tá? Isso não significa que o Espírito Santo não tenha mantido a iluminação necessária na vida desses homens, ou que dons tenham operado na vida desses homens de uma maneira diferenciada, porque o controle sobre a sua criação, sobre a sua igreja, é dado pelo Espírito Santo, porque eu gosto da história. A história da igreja não é a história da igreja. A história da igreja mostra o agir de Deus através da humanidade, preservando, conduzindo, mesmo em momentos críticos, terríveis, caóticos, absurdos, tá? Homens receberam essa iluminação e perseveraram, porque acreditaram na verdade da palavra de Deus. Então, há vários níveis de comprometimento através da história da igreja ou dos cristãos com a palavra de Deus. O que prova que depois dos apóstolos, essa questão de revelação e inspiração em termos escriturísticos cessaram, tá bom? Cessaram. O agir gracioso do Espírito Santo na vida dos cristãos e até mesmo na vida dos não cristãos diferem dessa categoria única de revelação e inspiração. Falamos isso porque quando falamos de dons há muito erro.
A princípio, somos tolerantes, né? É uma maneira de falar, é um jeito de ser. Aí depois você começa a ver crescer a arrogância, a presunção, a vaidade. A pessoa não se humilha, a pessoa não aprende, a pessoa não se dedica, a pessoa não se submete e fica nessa conversa. Deus revelou, Deus revelou. Tá, Deus revelou a Moisés, Deus revelou a Isaías. Mas, meu irmão, você não é Moisés, você não é Isaías, você não é Paulo, você não é Pedro, você não é o apóstolo João. Deus não te revelou nada. A revelação está diante de nós através da Escritura Sagrada, tá? Revelação, inspiração. Em submissão ao Espírito Santo, nós temos acesso a tudo isso. Nós temos acesso a essa verdade. E com algum trabalho, nós apreendemos, podemos nos apropriar dessas verdades no que diz respeito à nossa vida cristã nos dias de hoje. Guardados, protegidos, guiados pelo Espírito de Deus. Infalíveis? Não. Inquestionáveis? Não. Irredutíveis? Não. Tá? Eu coloco isso junto com a fala e o material de espiritualidade, de doutrinas, de ferramentas, né, que você pode usar para um aprimoramento espiritual, um desenvolvimento espiritual, para chamar a atenção ao erro, ao espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Como ensina a Escritura, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Tá bom? O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para as nossas vidas, está revelado em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus à humanidade. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, busque a orientação, a proteção do Espírito Santo, o que não impede você de adquirir um bom livro, um dicionário, um comentário, tá? Não para te preservar do erro propriamente, porque quem quer errar vai errar, mas para que você tenha um parâmetro do que você está pensando e do que já foi discernido por outros através da história da igreja, através da história da fé, tá? Aí você entrará em contato também com os erros, com os desacertos, né? E também com os acertos, com a determinação que influenciou a vida de muitos. Falando da distinção entre revelação e inspiração, aí depois nós continuaremos, né, quando retornarmos aqui à teologia sistemática, aos homens inspirados, instrumentos de Deus. Que espero ter sido útil, não vamos a princípio nos aprofundar, apenas é um toque na superfície, não é para ninguém sair aí julgando ninguém, mas é para que você se proteja, se preserve, tá? Se alguém está errado e não se incomoda com isso, é o problema daquela pessoa. Procure você um caminho correto, um caminho santo, um caminho justo, um caminho que seja pautado nas Escrituras. Não meramente declaratório, mas principalmente que busque um viver que agrade a Deus. Porque defender a doutrina tem muita gente defendendo. Viver a verdade é um desafio, é um grande desafio para todos os cristãos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.